Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Estou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Ouvintes preciosos, nós encontramos estas escrituras no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 30.
quando os egípcios pereceram no mar. Por quê? Porque foram eles vistos mortos na praia do mar. Porque eles entraram pelo mesmo caminho de Israel. O caminho era o caminho da salvação naquele momento. Mas foi salvação somente para Israel. Para os egípcios foi perdição, foi morte. O caminho era o mesmo, mas para um povo foi salvação e para o outro povo morte. Isto nos mostra claramente, pois se trata de um quadro simbólico, tipo perfeito, que na verdade aconteceu, mas como símbolo para o Novo Testamento. O Egito aqui no Velho Testamento significa o sistema denominacional e que tem entrado pelo mesmo caminho que os reformadores abriram, mas eles entraram para a morte, porque se denominaram. Não vamos muito longe, vamos ali em Lutero. Lutero trouxe um caminho de salvação para a era. Mas esse sistema que entrou no mesmo caminho de salvação pela graça sucumbiu-se. Sucumbiu-se e está morto. Tanto quanto os egípcios estavam mortos na praia do mar. O mesmo aconteceu com Wesley, que abriu um caminho de salvação, pregando santificação. Mas resultado, quando passaram os eleitos de Deus, os demais tentaram entrar pelo mesmo caminho e se denominaram e ali mesmo morreram. Logo veio outro caminho, os dons espirituais em seu dia, trazendo missionários pentecostais para todo o mundo, sob um poder tremendo do Espírito Santo, abrindo um caminho no mar. Mas assim que isto tem passado, o que restou? Uma porção de gente com dons espirituais misturados com o mundo, mortos na praia do mar, compromissados com a política, recebendo favores de Herodes, laodiceanos, mortos na praia do mar. Deus tem aberto o seu caminho. E o mal é justamente este. É que todos querem entrar pelo mesmo caminho. Falam do mesmo Deus e do mesmo céu, da mesma glória. Querem habitar na mesma terra, sem terem sido preordenados para isso. Nós encontramos no capítulo 1 do livro de Juízes um quadro perfeito disto. Vocês lendo o capítulo 1, vocês vão encontrar que naquelas conquistas que Israel fez, ele deixou alguém que não deveria deixar. Como no versículo 19 está escrito: e foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados. No versículo 27 está escrito, no final do versículo: e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Eles querem habitar na mesma terra. Eles querem o mesmo Deus. Eles querem ser um. Eles querem formar uma unidade, mas segundo os seus próprios pensamentos. Eles querem mudar a mente de Deus. Mas quem pode mudar a mente de Deus? Ninguém. Jamais homem algum, reino algum, por mais poderoso que seja,
pode mudar a mente de Deus e fazer com que Deus pense igual a eles. O mundo está querendo Deus, o mundo religioso, mas quer que Deus pense como eles pensam. Eles querem adaptar a Deus dentro de seus pensamentos. E conhecem a Deus, sim, mas conforme eles pensam. E por isso nunca podem ver o Pai no Filho. Nunca podem ver um profeta prometido nas Escrituras. Então eles dizem que isto é João Batista. Eles querem fazer Deus mudar seu plano, suas Escrituras, seu propósito. Dizem, isso é João Batista. Ora, Deus disse que esse Elias que viria restauraria todas as coisas. João não veio para isso. Jesus disse, João já veio. E não o conheceram. Ora, se não conheceram a João, vão conhecer um profeta agora? Se os sacerdotes, os teólogos dos dias de João, não conheceram a João, nascido daquela forma vindicada, com seu pai que era um sacerdote, por descrer na mensagem do anjo, ficou mudo. Oxalá que todos eles pudessem ter essa misericórdia, de ficarem mudos também, isto é, pararem de pregar, saíssem dos palcos da frente do povo. Sabemos que Zacarias ficou mudo, porque não creu na mensagem do anjo. E o melhor para ele foi isso, é que ele ficasse mudo mesmo. O melhor para os incrédulos de hoje seria que eles ficassem mudos. Mas eles não ficam mudos. Eles querem falar, eles querem dizer que isto não é assim, que isto, aquilo é assim, e não assim como diz o Senhor. Deus nos enviou um profeta agora nesta era. E vocês, meus ouvintes, minha irmã, meu irmão, cada um fique sabendo individualmente, Deus nunca foi visto pelos líderes religiosos no seu devido tempo. Porque Deus não enquadra nos seus dogmas, nos seus pensamentos teológicos. Eles só podem ver a Deus pelo prisma que eles estudam. Eles só podem ver a Deus pelo binóculo dogmático, técnico, teórico. Então aqui está uma advertência. É uma questão individual. Jesus está à porta desta era, batendo na porta. Significado é que ele está do lado de fora da era desta igreja, e aquele que ouvir a sua voz sairá e irá ceiar com ele, não na minha igreja, mas em sua palavra. Isso tem que te mover para alguma decisão. É tempo de se tomar uma decisão, porque os homens estão no vale de indecisão, de incerteza. Não há certeza em fé mesclada, manufaturada por sistema humano algum. Só há certeza na fé de Jesus Cristo. E esta não pode operar dois pensamentos ao mesmo tempo. Não pode formar um corpo controvertido. Não pode formar um corpo sob divisões doutrinárias. Mas aqui está a questão. Os cananeus queriam habitar na mesma terra. O Egito quis entrar pelo mesmo caminho que Israel entrou.
Simão o mágico quis fazer a mesma coisa que Simão, o apóstolo, o Pedro, estava fazendo pelo Espírito Santo. Aqueles 7 filhos de um determinado personagem quiseram fazer a mesma coisa que Paulo e Jesus faziam naquele dia. Mas eles não puderam. Janes e Jambres fizeram a mesma coisa que Moisés fez. Mas eles não puderam ir além daquilo. Eles não podem passar disso. E nós estamos vivendo justamente o cumprimento da profecia de São Paulo em Timóteo, que ele diz como Janes e Jambres resistiam Moisés. Agora, estes sistemas resistiriam o profeta de Deus, procurariam resistir à sua mensagem, e eles podem fazer muita coisa. Eles podem até pregar a salvação e mostrar o caminho com perfeição, mas eles não podem levar a ninguém ao outro lado do mar. Eles não podem separar a quem quer que seja. Eles não podem levar a ninguém a expor o sinal e se distinguir dos demais pelo sinal do Espírito Santo. Se distingue, sim, pelo sinal da organização, pela bandeira organizacional. Se distingue, sim, embora coloque essas bandeiras juntas, dizendo estamos unidos, mas cada uma com sua cor, cada uma com seu pensamento, expressando que nós temos nesta cor os nossos significados. Nós não fugimos, não negamos a nossa bandeira. Podemos nos unir e alvorarmos nossas bandeiras juntos, mas contanto que cada uma tenha a sua cor. Ora, o Brasil só tem uma bandeira para representá-lo, para significá-lo, a qual deve ser respeitada como bandeira nacional. Se alguém levanta ali um outro tipo de bandeira, dizendo esta agora é a bandeira nacional, nenhum brasileiro pode dar crédito naquilo, e aquilo não passa até de um crime, falsificando a bandeira. Ele só tem uma bandeira. Cada nação tem a sua bandeira. Agora, isto está bem, mas Jesus Cristo só tem uma bandeira. A nação celestial também só tem uma bandeira. Como está escrito, vindo o inimigo como torrentes de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra ele. E que bandeira é esta? É a mensagem do dia. O Espírito arvorou a bandeira através de Lutero, que era a palavra, uma porção da palavra. O Espírito Santo arvorou a sua bandeira através de Wesley, através dos dons espirituais. Isto era a bandeira de Deus, a bandeira do Espírito Santo, que nos apresenta a vitória daqueles que têm crido na mensagem que Deus envia no seu determinado tempo. Porque crer no mesmo caminho, querer habitar na mesma terra e pregar o mesmo Cristo, o mesmo Deus, isto não é o suficiente. Isto seria a arma para enganar, se possível, até os escolhidos. Mas não é possível. Agora vejamos isto aqui. Eles queriam habitar na mesma terra.
Eles querem o mesmo Deus, eles querem o mesmo céu, eles querem o mesmo Espírito Santo, mas cada um conforme pensa, cada um conforme acha que é, cada um segundo suas próprias conclusões. Por isso seria necessário que Deus enviasse um profeta. E diz a palavra em Êxodo, onde acabamos de citar, que quando Israel viu aquele povo do Egito morto na praia do mar, creu no Senhor Deus e em Moisés, seu profeta, seu servo. Tinha de crer no profeta para poder crer em Deus. A viúva tinha de crer em Elias para que tivesse então o seu azeite multiplicado. Você tem que crer no mensageiro desta era como um mensageiro de Deus, e que ele traz uma mensagem absoluta, palavra absoluta para a viúva, cujos sistemas morreram para ela. Isto multiplicará o seu azeite, e é a única coisa que te colocará na terra prometida. É olhar para esse profeta como quem está olhando para Deus. Murmurar significa morte. Fazer um grupinho ali com abirão, com isso e aquilo outro, com um outro imitador que levanta ali dentro do próprio Israel, significa morte. Você tem que olhar para quem Deus tem posto na sua frente, com vindicação na palavra, pelo Espírito Santo. A coluna de fogo está novamente guiando o povo de Deus. Sim, para as bodas do Cordeiro, para o milênio, para a glória eterna. A coluna de fogo tem dirigido este povo através do Jordão e adentrado em Canaã, que é, na verdade, um estado de promessa do Espírito Santo, porém ainda com guerras, com lutas. É onde nós estamos agora. Se você está pensando em Canaã para o milênio, você está enganado. Canaã é o batismo do Espírito Santo, é o cumprimento da promessa em sua vida, para você então saber não dar lugar a cananeus, a jebuseus, a filisteus, a não fazer pacto com pagão algum da fé, não misturar sua fé, porque esta foi a ordem de Deus. Mas Judá não fez isso, não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados, tinham meios, tinham favores e tinham outras coisas, e ali foi a sua perdição. Oh, que Deus tenha misericórdia nesse instante de todos que querem habitar na mesma terra, mas pelo sistema de Deus. Que o Senhor te batize com o Espírito Santo. Isso te fará crer no profeta de Deus, isto é, em sua mensagem para a vida eterna. Salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir. Que Deus abençoe os nossos ouvintes nesta hora com a bênção da mensagem do momento em que estamos vivendo, que é a mensagem do Espírito Santo para nos colocar na terra prometida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, né? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. E Ele vem, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, oh alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora
é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos, te fazem chorar, Deus te chama agora, ó fé, sem demora, em paz descansar. Alma cansada, espera em Deus e no seu poder. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ouvintes amados, estamos diante da oportunidade de aprendermos coisas que podem nos levar perfeitamente à salvação, que podem levar o pecador a ser salvo, redimido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo plano do Deus vivo de resgatar os pecadores perdidos. Você sabe que Deus olhou para baixo e declarou: a alma que pecar, essa morrerá. Será separada de mim. Não pode se aproximar de mim, diz o Senhor. E não podendo se aproximar de Deus, está morta. Por quê? A morte significa separação. E neste caso, a morte espiritual significa separação da alma para com Deus. Sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme afirma o apóstolo São Paulo na sua carta aos Romanos. Isto significa que todos morreram, todos foram separados, e virá um dia quando até mesmo o restinho da vida seria apagado. Mas Deus, em seu amor, que Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele proveu essa expressão de seu amor, de dar o seu Filho através de um tipo. E esse tipo foi tomando a um animal, tomou a sua vida em lugar da vida do pecador. No Velho Testamento, o pecador levava um cordeiro. Ele colocava sua mão sobre o cordeiro enquanto o sacerdote cortava o pescoço do cordeiro. Então ele sentia o sangramento e ouvia o balido. Ele sentia o corpo rígido na morte. Ele viu o fumo do sangue aspergido subindo a Deus. Ele sabia que o cordeiro tinha tomado seu lugar. Ele sabia que a vida do cordeiro tinha sido tirada por causa dele. Porém, a vida daquele cordeiro era a vida de um animal e não podia voltar sobre o pecador purificando-o. Então, assim, ele, o pecador, permanecia com o mesmo desejo de pecar. Ele subia com o pecado em mente e voltava um ano mais tarde para oferecer o sacrifício pela mesma coisa. Mas no Novo Testamento não é assim.
Isso apenas foi um tipo. Esse cordeiro animal era um tipo que, na verdade, morria em lugar do pecador, mas não trocava a natureza do pecador. Portanto, a verdadeira religião é aquela que leva o homem ao novo nascimento. E que depois de ter uma experiência com Deus, não tem mais desejo íntimo de pecar. A vida do Cordeiro de Deus agora vem sobre este pecador arrependido. E para isto, Deus se fez carne, porque nenhum sangue poderia fazer esta obra a não ser o sangue do próprio Deus. E de que maneira isto operou? Nós podemos tomar a nossa vida. Olha para nós. O que é a nossa vida? Simplesmente uma pequena célula que veio de nosso pai. Você sabe que a fêmea não tem hemoglobina. Ela produz o óvulo. Ela é incubadora. Porém, o sangue vem do macho. É por isso que a mulher toma o nome do homem. A criança recebe o nome dele. A mãe é incubadora da criança. Ela dá à luz. A essas alturas nós já estamos querendo explicar, falar com os nossos ouvintes sobre esse mistério tremendo que é o mistério da piedade. Deus se fazendo carne, para então assim derramar sangue, mas não sangue de uma segunda pessoa, mas seu próprio sangue. O sangue de seu filho é o seu próprio sangue. É o sangue do Pai. Por isso São Paulo afirma em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, que a igreja de Deus foi comprada com o seu próprio sangue. Com o próprio sangue de Deus. Não foi comprada com o sangue de uma segunda pessoa. Ou seja, de uma suposta segunda pessoa. Porque Jesus Cristo não é a segunda pessoa de Deus. Ele disse, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Ele diz, eu e o Pai somos um. Eu, carne, o Pai e Espírito, somos um. E um Espírito não pode sangrar. Um espírito não tem ossos, o próprio Jesus disse, quando apareceu aos seus discípulos. Um espírito não tem carne. Por isso, esse Deus, que é espírito, gerou esse tabernáculo no ventre de Maria. Mas você nunca pode entender que por isso Maria é mãe de Deus. Deus não tem mãe. Você nunca pode dizer isso. Você nunca poderia crer nisso. Nesse caso, qual seria o pai de Jesus? Desde que Maria é sua mãe, quem seria o seu pai? Para que Maria fosse sua mãe, nesse sentido genético mesmo, ela teria que ter tido uma sensação, mas ela não teve uma sensação. Ela concebeu totalmente virgem. E o profeta William Branham diz em sua mensagem que ela deu a semente que era Cristo. Nem o seu óvulo. Agora, os protestantes querem crer que era uma virgem nascida com a hemoglobina, que foi criado o sangue de Deus onde o germe estava, mas dizem que foi o seu óvulo, que aquela menina, aquela moça já nasceu com aquele óvulo
que tinha a hemoglobina de Deus dentro de si. O profeta diz: não, senhor. Aquele óvulo não pode descer através daquele tubo para o ventre, a não ser que haja uma sensação. Então você coloca Deus, vamos dizer, como marido de Maria. Deus, sendo espírito, tendo uma relação sexual com uma mulher. Como pode isto ser feito? Isto foi uma matéria total criada de Deus. Ambos, óvulo e germe, portanto, desceu no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, um óvulo fertilizado pelo próprio Deus, com a célula de Deus, para criar um corpo. Corpo me preparaste. Então, assim, ele é o princípio da criação. Agora, isto é um tipo perfeito e que nos chama a atenção para vermos que tipo de cristãos que somos. A mulher na Bíblia Sagrada representa a igreja. E qual a mulher que gostaria de conceber sem ter sensação? Nenhuma delas. Mas o que acontece com a igreja nesses dias? Ela está em busca de sensação. Ela quer uma sensação. Ela está atrás de emoções. E ela quer com isso dizer que tem o Espírito Santo quando consegue sensações e emoções com Deus, com as bênçãos de Deus, com as bênçãos naturais do Senhor. Você grita por causa da chuva, louva por causa do sol, você agradece por causa de uma cura, chora, se arrepia e fala em línguas, porque recebe uma visita de Deus. Mas o profeta William Branham diz: quando estamos em Cristo, temos bênção espiritual. Fora de Cristo, temos sensações. Em Cristo temos bênçãos positivas, não manufaturadas, não pretexto. Agora, que tipo maravilhoso, ouvintes, o natural nos dá para conhecermos o espiritual. Esta igreja concebe a palavra de Deus, que lhe traz dores de parto, mas não através de uma sensação. A verdadeira mensagem de Deus nesta era, ao contrário de todas as demais, não lhe oferece nenhuma sensação, mas sim põe diante de você uma estrada estreita. Põe diante de você o risco de ser abandonada até pelo seu próprio marido. Como Maria ia ser abandonada por José? Põe a igreja numa situação que ela fica desprezada. Ela se torna uma igreja desprezada pelo mundo, insultada, ridicularizada, porque você já pensou aquela mocinha aparecer grávida antes que seu marido tivesse qualquer contato íntimo com ela? O que você pensa que Maria enfrentou? Enfrentou escárnios, enfrentou a própria morte. Ela podia ser apedrejada se José a levasse no templo e provasse que ela estava grávida antes que ele a conhecesse como esposa. Ela enfrentou tudo isto porque ela tinha uma mensagem de Deus dentro de si. Se a igreja tiver uma mensagem de Deus, ela não ficará em boa situação comum. Veja através da Bíblia Sagrada, veja através da história, quando foi que a igreja genuína de Deus esteve bem com o mundo.
o mundo esteve bem com ela? Nunca. Ela sempre foi desprezada, ela sempre foi insultada, e ela foi aquele tipo de esposa que, tendo um marido irresponsável, que não responde no seu posto de dever, não lhe oferece determinadas condições que a esposa tem direito, mesmo assim ela permanece fiel. Mesmo assim ela permanece firme, porque ela tem um caráter guardado dentro de si, expressado através das provas. O que expressa a sua fé, o que expressa o seu caráter, são as provas, é a sua conduta, é seu comportamento na hora do ridículo, na hora das provas. Maria sabia de quem ela tinha concebido. E se o anjo não tivesse revelado ao seu marido, ele a teria desprezado-a, repudiado-a, mesmo secretamente, mas sendo um justo, intentou fazê-lo secretamente, para não infamá-la, para não difamá-la. E justamente por isto, Deus se compadeceu dele. Deus avisou para ele que o que estava nela não era de outro homem. Não se tratava de uma traição, mas era do próprio Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo para José: eu te entregarei Maria, virgem. Você tenha esse prazer em sua vida, de sua mulher conceber de mim, do Espírito Santo, ser portadora de Cristo. Todos os maridos, se fossem justos, teriam o prazer de verem suas mulheres portando Cristo, nas vestes, no porte de mulher, suas filhas numa verdadeira conduta cristã. Se eles fossem todos justos, Deus se encarregaria também de mostrar para eles o que está em suas mulheres. E se esse mundo religioso optasse pela justiça de Deus, tivesse temor de Deus e não abrisse a sua boca para blasfemar da mensagem de Deus, Deus revelaria a eles que esta igreja, que esta noiva está grávida do Espírito Santo, que esta mensagem de um profeta de Deus. Oh, se todos pudessem ter um sonho de revelação, um sonho que se tornasse realmente uma profecia em sua vida, que fosse de fato a palavra de Deus em sua vida, como José teve. Mas aqui está o momento. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, alguém dentre nós tem condição de ensinar a Deus qual é o plano, qual é a maneira correta dele nos salvar? Não. Alguém diz, é pelo purgatório. Outro diz, é pela reencarnação. Outro diz, é pela moralidade. Outro diz, é pelo evangelho moderno da minha igreja, da minha denominação. Não! O plano é de Deus. O método é de Deus. A mensagem é de Deus. O único meio é de Deus. Porque foi Ele quem se encarnou. Foi Ele quem morreu na cruz. Foi Ele quem derramou seu sangue. E só Ele pode dizer: perdoados estão os teus pecados. Jesus me dirige na minha estrada, não deixe eu cair. A luta é pesada, mas nessa jornada eu vou prosseguir. Eu não tenho medo, em tudo percebo sua proteção. Alegre, feliz e cantando, vou sempre marchando pra bela Sião. Alegre, feliz e cantando, vou sempre marchando pra bela Sião.
Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim. Deu-me vida eterna, sua mão me governa com amor sem fim. Então ele veio a Maria independente de qualquer concurso de Maria, de qualquer sensação. Não importa o que você esteja sentindo agora. Quando a pessoa está morrendo, vendo que vai morrer, ela não pode sentir-se bem. Quando a mulher está para dar à luz, ela sente dores. E assim é a verdadeira mensagem de Cristo. É a verdadeira mensagem de Deus. É a verdadeira mensagem do profeta de Deus. Ela te oferece um caminho estreito, um caminho espinhoso, independente de sensações, mas com uma fé sólida e concreta, que Deus é capaz de cumprir seu plano de redenção para com seus filhos. Deus nunca perdeu um filho seu. Jesus disse: ninguém pode arrebatar da minha mão. Oh, que Deus te abençoe. Nesse sentido, deixa que o Filho seja gerado em você pela palavra de Deus e diga como Maria: cumpra em mim segundo a tua palavra. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ó pecador, só tens tristeza na alma, porque não dás a Jesus o coração. Vives cansado e abatido e frágil, sem plenitude para o teu coração. A tua alma é muito preciosa, o inimigo vive a cobiçar. Somente Cristo tem direito à tua alma, para que um dia no céu possas morar. Jesus está chamando, dizendo: vens como está, eu te darei alegria.
lutas não te desanime, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos, é o caminho que te faz regenerar. Jesus está chamando, dizendo: vens como estás, eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Eu te darei alegria neste mundo,